Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cristina Serra de volta. Hoje não temos o Taquinho. Bom dia, Cristina Serra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Isabel. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal. Dia. É a primeira vez que o programa acontece meio a meio. 2 representantes do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Incrível Paridade isso. de gênero. Paridade de gênero. Paridade de gênero. E falando em paridade de gênero, vamos falar também em paridade de cor, não é, Cristiano? Vamos sim, né? Parece que Magalu. esse tema entrou na ordem do dia e, pelo visto, eu espero que não saia tão cedo, né? Uma decisão importante, ou bastante discutida, foi a decisão da Magazine Luiza de oferecer o programa de trainees desse ano apenas para candidatos negros. A declaração acho que do filho da presidente da empresa, é de que eles tentaram outras vezes recrutar candidatos negros, mas por alguma razão isso não acontecia. Então eles decidiram tomar essa decisão de que, em 63 anos, eu acho que existe a companhia, de fazer uma seleção apenas para candidatos negros. Isso gerou, ou tem gerado, uma grande discussão, né? Uma parte, teve 2 deputados que entraram com uma ação no MP, considerando isso racismo reverso. Inclusive o MP já declarou que isso não existe. Enfim, tem todo tipo de declaração a respeito, mas basicamente se trata daquilo que os estudiosos chamam de discriminação positiva, né? O modelo de ações afirmativas, embora no Brasil ele tenha se concentrado na ideia de cotas para o ensino superior, quando ele foi imaginado lá inicialmente nos Estados Unidos, que é o modelo que a gente elabora, acho que, eu não lembro se era no governo Lincoln ou se era no governo Kennedy, mas a ideia das ações afirmativas é que ela fosse implementada também no sistema, no mercado de trabalho, na iniciativa privada, né? Então você teria medidas de incentivo à participação de minorias e de mulheres na administração das empresas, e não só nos níveis mais baixos, mas em todos os níveis. Então a ideia da ação afirmativa por si só, ela já contempla medidas como essa que a Magazine Luiza propôs. E, pelo visto, né, era uma esperança que eu tinha quando eu li sobre a matéria, que fosse ter um efeito de contágio sobre outras empresas e permitir um aumento da participação de negros e negras nas diretorias, nas altas gerências das empresas, e parece que a Bayer também é uma outra empresa que propôs um sistema de trainee semelhante a esse. Eu queria, Cris, aproveitando aí o que você está falando, fazer alguns comentários. Essa política de ação afirmativa da empresa, ela está completamente em linha com o que decidiu o STF com relação às cotas para estudantes nas universidades. O que me surpreendeu, quer dizer, não chega a surpreender, porque, enfim, a gente conhece a sociedade brasileira e sabe como é difícil fazer essa agenda social avançar, foi a reação, de todas as reações que eu vi, a que mais me espantou, na verdade, porque embora seja esperado, ainda assim a gente se espanta com isso, foi a de uma juíza do trabalho, que acho que postou um tweet dizendo que essa política afirmativa da empresa era inconstitucional, né? Porque dentro dessa linha aí do racismo reverso e tal, você vê uma juíza do trabalho se manifesta nesse sentido. Ela foi criticada, advogados reagiram também, responderam a ela no Twitter, mas eu só estou comentando isso para mostrar como é difícil a gente fazer avançar essa agenda social, já tendo o precedente das cotas nas universidades, claramente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, né? Nós estamos falando, então, de 8 anos em que ainda tem contestação a esse tipo de ação. Mas é assim, a sociedade brasileira, as coisas avançam no ritmo dela, do nosso ponto de vista, ou pelo menos do meu, as coisas avançam muito mais lentas do que deveriam, mas avançam. Foi um passo extremamente positivo esse do Magazine Luiza. Eu não sei, viu, Cris? Me corrija se eu estiver errado. Parece que alguma empresa já tinha feito antes, e a notícia apareceu agora, não foi isso?
é interessante, parece que a Magazine Luiza, quando fez, deu uma visibilidade muito maior do que outra empresa que fez no passado. Bom, as empresas também fazem o marketing social delas, né? E o Magazine Luiza certamente soube fazer isso, né? E eu acho que tem uma questão que é o fato de as pessoas não saberem... estamos vendo ataques às cotas, né? Acho que esse, digamos, recrudescimento, de alguma maneira, de opiniões que têm sido muito veiculadas, especialmente nas redes sociais, por uma parcela mais conservadora, digamos assim, da população. E a gente tem visto vários ataques às cotas, eu acho que nos tempos recentes, assim, nas redes sociais demais, e inclusive tentativas de eliminar esse avanço. Então, eu acho que não dá para negar que a sociedade brasileira não se reconhece como racista, que é um grande absurdo, assim, a sociedade brasileira não se reconhece, mesmo com todos os dados que a gente tem, e todo histórico que a gente tem, né, da escravidão e toda essa dívida histórica, digamos assim, mas a sociedade brasileira não se reconhece como tal. E acha que isso não é racismo. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Uma grande parcela da população não entendeu mesmo, eu acho, me parece. Assim. E tem uma dificuldade muito séria de entender que o direito, né, que as regras, elas devem priorizar a distribuição de direitos, inclusive reparando essas questões históricas. Então, eu não sei, eu tenho uma séria dúvida sobre o quanto, de fato, a população entende isso. Assim. Eu acho que em relação... Você consegue, inclusive, elaborar isso melhor do que eu, né? Acho que em relação à decisão, me parece... Eu me recordo que nos anos 90, existia um banco que, acho que isso já fechou, que é o Bank of Boston. O Banco de Boston, ele tinha uma fundação no Brasil, e essa fundação promoveu vários incentivos e várias formas de ação afirmativa. Inclusive, uma das muito importantes era uma que chamava Geração 21, que era... Eu não me recordo exatamente como funcionava, mas tinha uma ONG de São Paulo, que é o Guelé 10, que era responsável por recrutar estudantes negros de várias regiões da cidade, e aí eles frequentavam escola particular, eles faziam cursos de inglês e depois alguns deles arrumavam empregos na própria fundação do Banco de Boston. E houve outras medidas também. Você tem uma série de medidas dessa natureza acontecendo. O que eu acho que é a diferença do Magazine Luiza é que é um entendimento muito oportuno do que está acontecendo no momento atual. Ou seja, você precisa publicizar muito as decisões, porque elas geram engajamento nas redes, né? Então, de certa forma, é isso que a Magazine Luiza está entendendo. Assim, para além da decisão justa e adequada de fazer o programa de trainee para garantir maior participação de negros em posições de liderança, eles também fizeram isso com uma grande pompa. E aí você vai gerar todo esse debate contra e favorável, inclusive as ações da Magazine Luiza subiram no último tempo, porque é um entendimento, e que não é um entendimento, porque o Brasil muitas vezes está muito atrás em várias coisas, mas é um entendimento em outros países de que diversidade é uma commodity. Ele é uma coisa que melhora a administração das empresas, que traz novas ideias, que refresca aquele ambiente, porque muitas vezes no universo corporativo, e não só no corporativo, em outros ambientes isso acontece também, você tem os mesmos grupos de pessoas que frequentaram os mesmos espaços, que estudaram juntas, que pertencem à mesma classe social, trabalhando ali, porque muitos desses trabalhos têm a ver com as redes sociais que nós construímos ao longo da vida. Então a gente vai indicando pessoas próximas a gente e acaba que está todo mundo ali pensando parecido, agindo parecido. Isso pode ser nocivo para a criatividade e para a cultura organizacional, porque ela acaba parando ao longo do tempo. Então, a diversidade em si, eu acho que a ideia da reparação histórica não é uma ideia boa para o que acontece nessas empresas, mas é qual o valor econômico mesmo da diversidade, porque não é uma doação, não é uma dádiva, mas garantir a presença desses indivíduos que vêm de trajetórias completamente diferentes, que têm histórias diferentes de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, isso vai enriquecer a administração da empresa. A empresa não está perdendo nada com isso, ela só está ganhando. E a sociedade também. Então, eu acho esse é a grande sacada, a meu ver, que a Magazine Luiza teve com essa decisão. Assim, é um entendimento muito inteligente. Tem um livro muito interessante. Empresa, né? Tem um livro muito interessante do Scott Page,
né? Difference. Esse cara é um cara da área de pesquisa operacional, enfim, ele é um livro baseado em simulações, mas no início do livro é bem interessante. Ele pega o seguinte, como é que é? Ele faz lá, dá 4 retas para um economista. Aí o que ele faz? Ele faz um gráfico com a lei da oferta e procura. Dá 4 retas para um matemático, aí ele faz um quadrado. Dá 4 retas para um físico, ele faz outra coisa. E ele vai mostrando, dá 4 retas para um biólogo, né? Ou sei lá, um geneticista, ele faz uma coisa do DNA. Então, cada um vê as 4 retas com uma perspectiva diferente. Ele vai mostrando isso. Esse cara pega um exemplo de um filme, tá? A gente mencionou, acho que eu mencionei aqui, não sei, em alguma conversa, aquele filme do cara lá que decodificou o código secreto dos nazistas na guerra, lá o inglês, lá, qual é o nome daquele cara? Tem um filme lá, Mente Brilhante, sei lá qual é o nome. Tem sim, eu lembro desse, é um matemático, não é? Matemático. Só que aquele filme é injusto, com a seguinte coisa, né? Aquele cara, de fato, foi um cabeça ali, mas ali, o que o governo inglês fez, né? O que os militares lá fizeram? Eles levaram para o interior da Inglaterra, uma cidade adjacente a Londres, pessoas muito variadas, né? Tanto pessoas especializadas em quebrar códigos, como poetas, cineastas, matemáticos, gente muito diferente, que tinha a cabeça formatada de uma maneira muito diferente, para quebrar o código. E aquele cara era o cara que mexia com o computador, mas não era o único, foram centenas de pessoas, não sei, milhares, né? Que ficaram lá um período. E eles quebraram, parece que corretamente, o código 2 ou 3 vezes, por caminhos diferentes, né? Então, ele mostra isso para argumentar que quando você tem pessoas diferentes, que têm perspectivas diferentes, desde que você tenha uma maneira institucionalizada de desconfirmar, o problema é quando você não consegue desconfirmar, né? Alguém fala e o outro que fala, quando o outro fala alguma coisa, vira uma heresia, vira uma blasfêmia. Aí não tem diversidade, né? Mas quando você aceita a desconfirmação da opinião, da sua opinião, e todo mundo aceita, você tem uma melhoria mesmo interna, quer dizer, a empresa vai sair ganhando com isso. Não tem a menor dúvida com relação a isso. E eu acho também que, do ponto de vista do marketing, a dona lá, a Magalu, né? Maria Luísa. Eu não sei qual é o nome dela, é Trajano, eu esqueci a Trajano. Ela lidera hoje um grupo que está crescendo muito no Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil, que tem sede em São Paulo, mas tem várias, né? Tem gente organizada, né? Mulheres organizadas no mundo inteiro, né? Chamado Mulheres do Brasil. E ela está na lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil, 10 brasileiros mais ricos, né? Bilionário, tem 24 bi, uma coisa assim. Né? Ela vem lá de trás de um negócio de família, no interior de São Paulo, né? do varejo, Franca, né? Eu acho que vem do avô, do pai, uma coisa assim, e só faz crescer, né? E eu acho que o fato de ser uma empresa brasileira, né? Ser uma empresa do varejo, né? Tudo isso contribuiu, essa tentativa, né? Que ela fez com muito sucesso de bater bumbo, né? Trazer o debate, quer dizer, eu acho que não só para a empresa vai ser bom, mas o próprio debate sobre esse tema, eu achei que o que está acontecendo está sendo fundamental, né? Sim. Queria acrescentar uma coisinha ao que o Cris falou, justamente quando você faz esse tipo de política e que você amplia, né, a pluralidade de visões, a diversidade dentro das empresas, é isso mesmo, você traz o Brasil real para dentro dessas empresas, onde normalmente, se não houvesse esse tipo de política, ficariam ali iguais entre iguais, falando a mesma coisa e sobre o mesmo universo. Eu acompanhei isso muito bem no jornalismo, nas redações jornalísticas. Quando eu entrei na profissão, as redações eram majoritariamente brancas, eram raros os jornalistas negros. E hoje isso já mudou, eu acho que ainda precisa mudar muito mais, eu acho que a gente ainda precisa de mais jornalistas negros, mas enfim, já melhorou em relação à época que eu entrei. E você sentia isso claramente na discussão das pautas, dos assuntos, o que a gente vai cobrir e como a gente vai cobrir, qual a abordagem que a gente vai dar para um assunto, que a gente, sem perceber, você dá uma abordagem do seu ponto de vista de classe média branca, né? Enfim, numa redação jornalística, não creio que
que essa falta de diversidade fosse uma coisa proposital. Até pode ter um ou outro jornalista, e tem jornalistas conservadores, mas a maioria não. Mas com a entrada, a gente foi observando que, bom, eu acho que a maioria não é conservadora, posso estar enganada, só um parênteses, fecha aqui rapidamente. Mas eu fui observando nesses 30 anos de redação que com a entrada de jovens jornalistas negros, essa pauta foi se ampliando. Então, é claríssima essa transformação quando você traz o perfil demográfico do Brasil para dentro das empresas, enfim, no meu caso, das redações. Afinal de contas, pelo critério do IBGE, né, negros e pardos, se eu não estiver enganada, Cris me corrija, são 52% da população. É a larga maioria da população brasileira, né, que tem que se expressar. Cris, você falou que aumentou aí o registro de candidatos negros, pretos e pardos nessa eleição, é isso? Então, aliás, isso na verdade foi uma bola que eu cantei já em alguns programas passados, quando nós falamos sobre a decisão do Lewandowski de exigir que a distribuição proporcional de recursos do fundo eleitoral fosse válido já a partir da eleição de 2020. Então, saiu hoje de manhã uma matéria na Folha de São Paulo, mostrando que 21 mil candidatos alteraram sua cor de 2016 para agora, né, e muitos deles passando para pardo. Eu vi também uma outra matéria esqueci agora o jornal, mas é um jornal de Fortaleza, mostrando todos como os candidatos a prefeito da cidade, e ele ainda faz diferente, porque ele mostra os candidatos e mostra a foto deles e a evolução da cor dos candidatos, né? A cor começou a ser, a solicitação de que você declarasse a cor começou a ser exigida em 2014, foi 2014. Então ele vai pegando, desde que existem esses dados, como é que aqueles candidatos, que são todos candidatos conhecidos da cidade de Fortaleza, mudaram a cor. Bom, pode ter duas razões pelas quais isso está acontecendo. Eu vou começar com a razão ingênua. Muitos desses dados são preenchidos por assessores, não necessariamente pelos próprios candidatos. Então, alguns candidatos oscilam de cor de acordo com os assessores que estão preenchendo esses dados. Ok. Não sei qual é a quantidade desses. Existe uma outra quantidade, que é a quantidade que realmente quer fraudar o sistema que foi construído para a distribuição proporcional de recursos. Existem partidos, há partidos que sequer recrutam candidatos negros. Nesses partidos, pode acontecer duas coisas. Pode simplesmente eles dizerem, olha, não há candidatos negros, nós não temos como distribuir recursos, porque o TSE e mesmo o Lewandowski, não existe uma regra que exija que você tenha candidatos negros. O que diz é distribua de acordo com a proporcionalidade dos candidatos que se apresentam. Se apresentarem 2 candidatos, e eles forem 2% das candidaturas, você vai distribuir 2% para eles. Se não apresentar ninguém, você não precisa distribuir. Por isso que o debate sobre cotas nas legendas também era um debate que estava sendo implementado. Ok, mas uma parte dos partidos ou dos candidatos vem ali uma oportunidade, que estou aqui vamos imaginar o DEM, que é um partido que apresenta poucas candidaturas negras. Estou aqui no DEM, não tem outro candidato negro, eu coloco pardo aqui, ninguém vai conferir que eu não sou pardo, e eu vou receber esse recurso. Então é uma maneira de você, oportunista, de você acessar recursos. Eu acho que isso não vai acontecer nas legendas que normalmente tem muitos candidatos pretos e pardos, que normalmente são as legendas menores e mais fracas. Mas nas legendas maiores, em que existe maior competição entre os candidatos por recursos, aí vai acontecer com certeza. É um erro, de novo, o erro é do desenho institucional. Eu sempre penso isso, assim, o desenho institucional precisa prever que essas coisas vão acontecer. E já se antecipar e propor regras para burlar. Ou seja, se a gente tem experiência das ações afirmativas nas universidades e sabemos que as pessoas burlam as regras, especialmente nos cursos de maior prestígio, por que elas não fariam isso para acessar 2 bilhões de reais de recursos, gente? Não faz o menor sentido. Cris, agora tem um terceiro motivo, que pode realmente ter aumentado o número de candidaturas negras, né? Quando você tem... pode acontecer. Isso pode ter acontecido, mas aí para isso a gente está fazendo uma pesquisa acompanhando as candidaturas negras de Belo Horizonte e Salvador. Quando tiver uns dados eu vou trazer para vocês. Acho que semana que vem nós vamos ter algumas coisas. Para saber se houve um aumento do número de candidatos de 2016 para agora. Isso de fato pode ter acontecido.
porque você tem o efeito Marielle, que foi um efeito muito importante, que trouxe à tona muitas candidaturas, especialmente do espectro da esquerda. Você tem cursos de formação política, como o Ocupa Política, e vários outros sendo realizados específico para candidaturas negras, candidaturas LGBTs e trans. Você tem os próprios cursos de formação política empresariais, assim, né, como o Acredita Brasil e afins, eles têm uma gama muito grande de pessoas que participam. De fato, isso aconteceu. Eu não sei se é preciso distinguir, então, o que é aumento efetivo de candidaturas negras, o que é fraude e o que é erro de assessoria. E eu vou dizer o seguinte, tem mais um motivo para aumentar, para fortalecer algumas agendas. Com um presidente racista, você cria um incentivo para a reação. Então, na verdade, o presidente racista motiva as pessoas negras a entrarem na política, como o presidente antiambientalista motiva a agenda ambiental. E por aí vai, né? É o que eu sempre chamo, as pessoas ficam vendo o lado negativo, mas no negativo tem um lado positivo, né? Porque ninguém nunca deu bola para o meio ambiente, agora estão dando porque você está sendo destruído, né? Esse tema do racismo não é que ele não venha sendo debatido, ele vem crescendo na sociedade brasileira. E o Bolsonaro é até uma reação a isso, né? O Bolsonaro representa uma reação a isso. E, em função da reação dele, você tem do outro lado uma nova reação. Então, é algo positivo isso, né? Mostrando. E essa diversidade que a gente está falando aqui, ela é um dos motivos que leva Bolsonaro a ter a avaliação que ele tem. Né? Saiu essa pesquisa ontem, face a face, depois de muito tempo sem ter uma pesquisa presencial, nacional, né, da CNI, feita pelo Ibope, e você tem que ele atingiu 40% de ótimo e bom. Aí as pessoas que acham ele ruim e péssimo não entendem. Como é que pode? A pesquisa está fraudada! Não está fraudada. O país é diverso mesmo. O país é plural. Né? As pessoas são diferentes. Tem pessoas que avaliam bem o Bolsonaro. Né? Isso é um fato. Né? Se o país fosse um só, todo mundo avaliava ele bem ou todo mundo avaliava ele mal. Mas como há diversidade, o que as pessoas não entendem é por que a avaliação dele melhorou. Veja só, a última pesquisa do Ibope foi feita já faz tempo, foi no ano passado, dessa série. Estava com 29 de ótimo e bom. E agora foi para 40. Depois nós vamos atingir em breve aí 150 mil mortos. Estamos em 139, 140 mil hoje, vou passar 140 mil hoje. Então, arredonda para 150 mil. A questão está um pouco menos de 1.000 por dia, quer dizer, 10, 15 dias, você chega a 150 mil mortos. Com isso, a popularidade dele é a mais elevada, né, desta série, né, com inflação de alimentos. Por quê? Por causa do auxílio emergencial. Olha, Thomas Hobbes, eu outro dia fiquei procurando a passagem, né? Eu não achei, mas tem lá no Leviatã, ele diz: o ser humano esquece mais facilmente a morte do seu pai do que uma dívida não paga. Tem uma passagem lá no Leviatã que ele diz isso. Thomas Hobbes escreveu em 1640, entendeu? Que é uma lógica de funcionamento da mente humana, né? As pessoas veem a doença, isso aí é psicologia humana pura, né? As pessoas veem a doença e veem ali, tem explicações se ela vai atingir ou não. Olha, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, não é que 150 mil seja pouco, não é. Mas diante de 210 milhões, o cara fica pensando, não, aí tem várias explicações para ser atingido ou não ser atingido, ao passo que o dinheiro não. O dinheiro tem uma explicação, o governo está me dando dinheiro no bolso, o governo está tirando dinheiro do meu bolso. Isso daí é muito claro e evidente em quem você consegue responsabilizar. E essa avaliação, no meu entender, tem a ver com isso. Quer dizer, as pessoas, né, eu vi gente no Twitter dizendo, não é este o país que eu quero, só porque a pessoa recebeu um dinheiro passa a avaliar melhor o presidente. Mas isso é uma visão que você não entende o outro, você não foi ouvir o outro. Né? A pessoa vive numa situação muito difícil. De repente, do nada, surgiu 600, 1.200 reais. Né? A pessoa diz, pô, que beleza, o Bolsonaro está ótimo, está me dando 1.200 reais para minha família. Alberto, eu queria fazer só algumas pontuações e queria ouvir vocês todos, mas você que é um especialista em pesquisa, eu queria que você destrinchasse isso um pouco para a gente, porque a pesquisa, sim, ela registra o aumento da popularidade dele, mas ela tem ali umas entrelinhas, digamos assim, que eu achei muito interessantes e que me chamaram a atenção. Por exemplo, a maioria desaprova a condução do presidente na questão ambiental.
e desaprova na questão da saúde, e aparece também ali uma desconfiança em relação à figura do presidente. Então, assim, ele aumentou a popularidade, sim, isso está vinculado ao auxílio emergencial, mas tem ali uns espaços ali de crítica ao trabalho do presidente, que, inclusive, do meu ponto de vista, a oposição não está nem sabendo explorar, nem de longe. A gente tem uma oposição bastante sonolenta. Então eu queria te ouvir sobre essas nuances, digamos assim, da pesquisa, especialmente nessa questão de saúde, desconfiança, que é uma coisa que é uma palavra forte, inclusive, quer dizer, você aprova o presidente, mas você desconfia dele, né? Queria entender melhor essa leitura. E eu falei saúde, a desconfiança e a questão ambiental, que, claro, faz todo sentido, porque a gente está vendo todo dia no noticiário o Pantanal e a Amazônia queimando, bicho morrendo, enfim, toda essa desgraça que a gente está vendo. Não, a pesquisa foi feita nessa semana, né? Então ela está pegando todo esse noticiário, tem o efeito de mídia, a gente chama isso efeito de mídia. A mídia está falando muito dos incêndios florestais, em particular do Pantanal, um verdadeiro absurdo, né? Um crime gravíssimo, né? E isso a pessoa fica, ao responder à pesquisa, aquilo está na mente da pessoa. É claro que se fosse uma pesquisa feita numa semana que não tivesse esse noticiário, não tivesse esses fatos, talvez não aparecesse dessa maneira. Eu vi lá que os itens nos quais ele é mais aprovado é o item da segurança pública e um outro item econômico, né, que diz respeito a esse aumento de renda, né, que diz respeito ao auxílio emergencial. Mas isso não vai continuar. A questão toda é que o governo Bolsonaro, em algum momento que a gente sabe a data, em janeiro, né, mas até antes agora, a partir do mês que vem, ele vai ficar nu, né? Quer dizer, ele vai ficar sem camisa nos últimos 3 meses e vai ficar totalmente pelado a partir de janeiro, no que tange ao auxílio emergencial. Tá? Então, a gente não sabe como é que o eleitorado vai... A gente imagina que se a economia não compensar, se não tiver uma melhoria da economia, então as pessoas vão perder esse auxílio, mas o que vai entrar no lugar deles? Você precisaria do dinamismo da economia privada. Se isso não vier, a aprovação dele vai cair. Isso daí eu não tenho a menor dúvida, né? Ela pode cair já no final deste ano e, com certeza, no primeiro trimestre do ano que vem, se a economia não substituir a perda de bem-estar que será causada pelo fim do auxílio emergencial. Isso está contratado. E o cenário, eu não entendo essas previsões da economia, né? Acho tudo muito, como antropólogo, eu acho mais... Nem os economistas entendem as previsões que eles fazem. Eu acho mais esotérico, assim, uma coisa meio, né, mas acho que essa invenção do mercado, né, como quem gosta de antropologia econômica, eu acho tudo isso uma grande invenção, né, uma representação, assim, muito, muito, muito interessante, mas os economistas estão, acho que uma grande parcela está sendo bem alarmista em relação ao que vem aí, né? Vem uma onda de recessão, de inflação, sei lá, então tem várias discussões sobre isso. Então, talvez o cenário piore bastante para o lado do presidente, não é? Talvez ele tenha Isabel, só isso que você falou, vale aí um pouco do meu depoimento, que eu conheço muitos economistas que fazem previsões, economistas-chefe, né? Basicamente, o que acontece, né? É um mundo, é o chamado mundo de analista, né? Você tem fundos, as pessoas, instituições vão botar dinheiro em alguma coisa, então você tem que analisar e tem que fazer previsões acerca daquilo que as pessoas vão botar dinheiro. Então você tem analista de empresa, então as empresas são analisadas, né? As empresas chamadas públicas de capital aberto são analisadas com muita... Né, todas as empresas, quer dizer, mesmo empresas sem capital aberto, você tem várias operações que você precisa fazer. Vocês conhecem o nome due diligence, né? Então, você faz a due diligence na empresa e você tem análise de país, análise de cenário. As previsões, o que acontece? Né? Nenhuma previsão foi feita para acertar 100%. Então, elas são revisadas o tempo inteiro. A previsão nada mais é que você está olhando para frente. O passado já era, não te interessa, né? Você quer saber o seguinte, vale a pena botar dinheiro aqui? Aonde vai crescer? Vai ter inflação, tem mercado de juros, mercado de câmbio, mercado de ações. São vários mercados diferentes, então a previsão é importante para orientar aonde você vai fazer a alocação de recursos. Né? E a previsão muda, né? Você pode mudar, vem um fato novo, você muda a previsão. Eu fico vendo as pessoas dizendo, não, errou a previsão. Pô, mas a previsão ela vai mudar.
Não tem essa de errar ou acertar. Você vai atualizando a previsão. E para ganhar dinheiro, você não precisa acertar todas. Para ganhar dinheiro, você tem que acertar mais do que 50%. Aí você ganha o dinheiro. Se você acertar menos que 50%, você perde. Se você acertar 50%, não ganha nem perde. Ou seja, isso também é um mercado. Isso faz sentido, entendeu? Eu só estou dizendo, isso faz sentido porque você vai botar dinheiro, é uma coisa importante. Né? Eu sempre digo, as duas coisas mais importantes que tem na vida da gente, a gente sabe no final do ano, no Réveillon, né? Que é saúde e dinheiro. Você sempre deseja sucesso e saúde no ano que vem. Sucesso e amor, paz, com a família. Mas é isso que as pessoas desejam. Paz e prosperidade, né? Prosperidade é o dinheiro. Ainda sobre a avaliação do Bolsonaro, eu acho também que é importante que a gente distingua aquilo que é o núcleo duro dos apoiadores do Bolsonaro, e nesse núcleo duro, que é aquele dos 20%, 25% de aprovação, não vai mudar. Que é basicamente uma parcela da população brasileira, quer dizer, o Brasil é um país autoritário, um país conservador. A crença ou né, a confiança na democracia tem diminuído. Esse público está com o Bolsonaro em qualquer situação. Houve um aumento também, aí óbvio que é o que o Alberto falou, daqueles que são as pessoas com menor nível educacional e com menor renda. Enquanto o índice do Bolsonaro nas classes mais altas e nas pessoas com nível superior diminuiu. Isso, de novo, é um efeito também do auxílio emergencial, obviamente. Mas é importante ter em mente isso, que tem uma parcela desse eleitorado que está com o Bolsonaro, que é isso, né? O bolsonarismo acho que é maior do que o Bolsonaro, e que esse é um fenômeno que vai continuar. Outros candidatos de viés autoritário, de viés autocrático, vão surfar nessa onda depois. E é sobre isso que talvez a gente depois precise discutir mais, de maneira mais detida. Né? Mas isso que você falou, Cris, esses candidatos autoritários, autocráticos, enfim, que estão surfando no bolsonarismo, alguns parece que vão ter vida muito curta, né? Nos Sim. governadores, falando nos governadores, né? Porque tem porque os processos de impeachment, aliás, é uma banalização também do processo de impeachment, eu acho que é um efeito da banalização do impeachment que começou com a Dilma, né? Lá atrás, né? Em 2016. 2016, isso. Nossa, parece que já faz tanto tempo, né? A pandemia mudou um pouco essa medição de tempo, sei lá, na cabeça da gente. Mas, enfim, e aí a gente está vendo esses fenômenos eleitorais que surfaram no bolsonarismo em 2018, exceto o Bolsonaro, que mostra uma consolidação, né? Isso a gente falou agora, mas candidatos, os governadores eleitos, Rio, Amazonas, Santa Catarina, que são claríssimos exemplos de candidatos que foram eleitos na onda do bolsonarismo. O do Rio está com destino selado e tem esses outros dois, né? Então, assim, foram fenômenos muito de vida muito curta, né? Cris, são claríssimos aquilo que eu digo. O excesso de partidos no Brasil levou à oferta desses candidatos horrorosos, péssimos, né? Então, quanto mais partido, porque é um problema do sistema. As pessoas ficam dizendo, as instituições não estão funcionando. Elas estão funcionando agora. Existem imperfeições e elas não veem as imperfeições principais. A principal imperfeição nossa é do sistema partidário. Não é do ponto de vista do controle de poder, tá? Eu não estou... o estudo que a Isabel e todo o núcleo de pesquisa lá, o INEAC, o funcionamento interno da justiça, mas do ponto de vista do papel, o STF cumpre lá o papel dele, de controle de poder. Entendeu? Muito criticável, etc., mas cumpre. A Câmara cumpre, o Senado cumpre, a AGU cumpre, né? Todo mundo, o Poder Executivo, né? Tem um monte de instituições. Agora, o sistema partidário nosso oferta para o eleitorado péssimos candidatos. Tá? Tem o do Amazonas, tem o de Roraima, tem o de Santa Catarina, tem o do Rio de Janeiro, e outros aí que, quem sabe, vão pipocar ainda mais na frente. Se nós tivéssemos, vamos fazer aqui a caricatura. Muitos países do mundo têm só 2 partidos nacionais. Se nós tivéssemos 2 partidos nacionais somente, né, obviamente, nos estados, eles existindo nos estados, Witzel jamais teria sido candidato. Um bombeiro jamais teria sido candidato em Santa Catarina. Eles não iam conseguir passar por dentro da disputa interna partidária. Mas como a gente tem um monte de partido, qualquer um escolhe um partido para chamar de seu e é candidato. E o eleitorado diz, beleza, estão ofertando aqui uma novidade, vou lá e voto nele. Isso aqui isso que ninguém diz. Esse é o problema do país.
O taquinho não está aqui. Isabel, alguém vai ter que fazer a vez do taquinho aqui, viu? Por favor. Vou fazer uma provocação. O taquinho está ausente, mas eu vou ser a porta-voz do taquinho. As instituições estão funcionando, porém estão funcionando muito mal, pessimamente. Isabel, mas sabe o que é? É porque essa é uma esse comentário de que o Alberto não demorou para dizer que as instituições estão funcionando. Só que ele esquece de dizer como que elas estão funcionando. Eu acho que nós podemos fazer um bingo de quantas vezes o Alberto diz que as instituições estão funcionando no programa. Eu ia dizer que não tardou para ele dizer que as instituições estão funcionando. Só que ele esquece como que elas funcionam. Que é isso que o antropólogo gosta de mostrar, né? Como que elas estão funcionando. Elas estão funcionando completamente qual é a forma que elas administram os conflitos? Porque o STF funciona, claro, lógico, eles estão lá. Agora, como que eles fazem essas decisões? Como se dá esse controle de poder? Né? Qual é o poder que eles estão de fato controlando? Pois é, peraí, só um parêntese, continua rapidinho. Mas isso sempre foi assim, isso não mudou por causa de Bolsonaro. É esse o meu ponto. Bom, mas sempre foi assim, mas como que sempre foi? Né? Eu também não acho que mudou por conta do Bolsonaro. Acho que o STF continua agindo, quer dizer, na verdade a corte muda de acordo com a sua composição, ela vai dando uma mudada, claro, óbvio. E agora a gente estamos todos que estudamos o sistema de justiça, estamos aqui nervosos pensando quem serão os sucessores dos próximos ministros que Bolsonaro indicará, porque isso vai ter um reflexo, né? A corte muda de acordo com a sua composição. Mas como que o STF funciona é que é o ponto, porque ele funciona mesmo. Agora, ele ele produz decisões desde qual lugar, né? O que a gente tem apontado, tem uma pesquisa super interessante do Carlos Vitor, que ele mostra, Carlos Vitor Santos, professor da UF, que ele fez uma etnografia das sessões do STF, e ele mostra que, por exemplo, a colegialidade não existe no Brasil. Essa questão de debate das decisões, que seria o que se espera, né, o que se espera de uma corte suprema, o que acontece na Supreme Court, por exemplo, que eles debatem e chegam a decisões desde de um consenso, não existe no caso brasileiro. O que você tem são juízes isolados que decidem e fazem aqueles votos enormes, totalmente gigantescos para fazer contraditório, que é o que o professor Kant mostra há anos, né? Assim, aqui tem um contraditório que tem que ser feito o tempo todo. Então não é uma ideia de um senso de justiça necessariamente consensual, mas é uma disputa de narrativas ali, jurídicas e tal. Até porque aqui a gente também não tem jurisprudência, né? O que a gente tem são decisões que interpretam a lei. Nos Estados Unidos tem na verdade, a jurisprudência norte-americana, ela é fática mesmo, ela é empírica. Então, quando você tem um caso parecido com o outro, você vai ter uma decisão que é parecida, porque como é que você vai distribuir direitos de maneira desigual? Mas o Brasil é tudo... Então, assim, e aí esse é o ponto. Não é que elas não estejam funcionando. Sim, elas estão, mas como que elas funcionam? Tá, mas isso não tem nada a ver com o governo da hora. Isso daí não foi assim. Esse aqui é o mas ponto. podemos pegar esse gancho do STF para falar um pouco sobre os Estados Unidos? Que eu acho... Deixa eu fazer... Deixa eu só... Deixa eu pegar o que você falou. Eu queria comentar uma coisa que a Isabel falou, muito rapidamente, mas, Alberto, depois... Fala você, eu falo depois. Vou ligar com os Estados Unidos. Então, deixa a Cris falar primeiro. Vou complementar uma coisa sobre isso que a Isabel está falando. Bom, em primeiro lugar, eu quero recomendar um livro para vocês. É um livro jornalístico, escrito por dois grandes jornalistas, Felipe Recondo e Luiz Weber, que cobriram a Suprema Corte brasileira durante muitos anos, cobrem até hoje. O Felipe ele só faz isso na vida profissional dele, cobrir a Suprema Corte. E os dois escreveram juntos um livro chamado Os 11. E isso que a Isabel está falando está claramente contado no livro, com histórias, com casos, com episódios destrinchados pelos dois jornalistas, mostrando claramente o momento em que a Suprema Corte brasileira, assim, ela tem um ponto de inflexão, em que ela passa a ser um ator extremamente ativo na política brasileira, como não devem ser as Supremas Cortes. A gente sabe que tem conteúdo político ali, os ministros são escolhidos pelos presidentes da República, aprovados pelo Senado,
a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, as conexões de todo mundo que está na cúpula dos poderes, mas a situação do Supremo Tribunal Federal no Brasil chegou a um paroxismo, eu acho que raras vezes visto nos países. Enfim, e eles colocam como um marco muito importante, entra muita coisa, tá, que mostra esse ponto de inflexão. Entra até o fato de existir uma TV Justiça que mostra amplamente para o público tudo que é debatido ali dentro, e os ministros viraram estrelas de televisão, e uns gostam disso, outros não, porque isso tem, né, o lado bom e o lado ruim. Você está no avião, um cara te xinga, outro te elogia, enfim. Mas tem um ponto de inflexão claríssimo, que é o julgamento do Mensalão, já com a TV Justiça aberta e todo mundo acompanhando isso para todo o Brasil. Então, assim, ele funciona, como a Isabel falou. Agora, eu acho que está funcionando muito mal, porque tem ministro ali que virou político, devia estar na Câmara ou devia estar no Senado, e não na Suprema Corte. Cris, então, mas... é muito livro, é muito bem apurado, as histórias são muito bem contadas, com depoimentos, com bastidores, é uma leitura muito rica. Ele não está funcionando, ele sempre funcionou assim. Esse é que é o ponto dos estudos aí do pessoal da antropologia. Agora, tem um detalhe, tá? Esse ponto de inflexão do excesso de conflito entre o Supremo e os outros poderes veio a partir do governo Dilma. Isso não aconteceu nos governos Fernando Henrique e Lula. Por quê? Porque eles dançaram conforme a música. O sistema brasileiro, as instituições exigem um determinado comportamento de quem senta na cadeira de presidente. Quem não age com esse comportamento começa a levar pancada. Foi o que aconteceu com Dilma e é o que está acontecendo com Bolsonaro. Agora, fazendo a passagem para os Estados Unidos, tem um artigo essa semana na The Economist, suscitado pelo falecimento da juíza da Suprema Corte, lá a RBG. É isso que eu queria fazer a ponte, né? Que eles estão preocupados que ela era uma celebridade. Descobriram depois que ela morreu que ela era uma celebridade, né? Por conta da quantidade de obituários, artigos, etc. Então, eles estão lá pensando o seguinte: o que a gente tem que fazer para que não tenhamos juízes que sejam uma celebridade? É justamente o inverso do que acontece no Brasil. Cris, eu levantei a bola. Posso continuar a partir daí? Que eu acho que a decisão não, né? O falecimento da Ruth Ginsburg, como é que era o sobrenome dela? Esse mesmo. Ela... Ginsburg. Ela era... Tem um filme sobre ela, né, gente? Tem um filme. Tem dois filmes sobre ela. Você viu os jogadores usando lá aquele negócio que ela usava, jogadores de basquete, né? Mas, primeiro que eu acho, tem duas coisas muito importantes nesse cenário. Tem o fato de que ela postergou a aposentadoria o máximo que ela pôde, porque ela imaginou que a Hillary seria eleita, porque eu não sei se vocês se recordam, mas em 2016, eu acho, houve o falecimento do Scalia, que era um juiz conservador. E aí o Mitch McConnell, que é o representante do Partido Republicano, ele é o speaker do Partido Republicano, falou: não podemos indicar um membro da Suprema Corte em ano eleitoral, porque isso vai dar poderes ao Partido Democrata e vai desbalancear a Suprema Corte, que são 9 juízes, né? E normalmente eles são 4 a 5. Acabou que eles barraram a indicação do Obama por 265 dias. E aí não foi escolhido. E aí a Ruth, ela já estava muito velhinha, ela faleceu com 87 anos. Ela decidiu continuar na esperança de que Hillary entraria. Acabou que isso não aconteceu e ela resistiu bravamente até os 47 minutos do segundo tempo e faleceu semana passada. Então isso gerou um problema, uma questão muito importante para as eleições norte-americanas, que é se o Trump... É óbvio que o Mitch McConnell, agora bem político que ele falou: não, aquilo que valia em 2016 já não vale mais em 2020, nós estamos dispostos a ouvir os candidatos nominados pelo Trump e vamos tomar a decisão que o Trump quiser, óbvio, né? E eles precisam de 60 votos para poder decidir pelo... Como é que é? Appointment? Era 60 e os democratas reduziram isso. Foi um erro dos democratas. Foi, porque agora... Então, os republicanos, eles, para que os democratas são 43, eu acho, os senadores, para que os democratas consigam barrar a indicação do próximo ministro, o juiz, 4 republicanos precisam sair do barco.
Até agora, só 2 senadoras republicanas disseram que talvez não votem a favor. Mas o Partido Republicano, ele é muito mais coeso nas votações. Basta ver o que eles fizeram com o Obamacare anos atrás, em que votaram em peso contra e os democratas se dividiram. E naquele momento, os democratas eram a maioria na Câmara. Enfim, não vão conseguir fazer isso. Além disso, tem uma outra coisa importante, e aí eu estou vendo vários analistas informando que o Partido Republicano se tornou cada vez mais um partido minoritário nas eleições norte-americanas. E para garantir essa falsa paridade entre democratas e republicanos, eles têm apontado a maioria dos juízes federais. E esses juízes federais, eles são responsáveis pela execução das leis, por exemplo, de garantia de direitos, como é que chamou? Voting Rights Act, que eu nunca sei traduzir as coisas, mas que são as decisões sobre os direitos eleitorais das pessoas. Então eles têm, eu li aqui que o Trump ele já indicou mais de 200 juízes federais. E isso representa 1/4 de todos os juízes federais em ativa atualmente. E se ele apontar, né, se ele indicar o próximo juiz da Suprema Corte, vão ser 6-3. Então vão ser seis conservadores contra 3 democratas. E isso, várias decisões, por exemplo, sobre aborto, ações afirmativas, expansão dos direitos eleitorais ou diminuição deles, todos eles vão passar pela Suprema Corte nos anos recentes. Então, vários analistas têm entendido isso, que o Trump tem tentado subverter ou fraudar as eleições de 2 formas. Uma, garantir o acesso ao judiciário, e aí diminuir os direitos eleitorais, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos, onde você tem maior população negra e de outros que querem disputar espaço, e agora com a indicação para a Suprema Corte. Além e aí vou deixar a Cris falar sobre o que ele falou sobre a passagem da eleição, né, de que ele foi perguntado sobre a transferência do poder, o que é que ele disse? Ele disse que ele não... bom, basicamente o que ele disse é que só vale se ele ganhar, né? Que ele tem feito uma campanha persistente contra a votação pelo correio, que esse ano vai ser mais utilizada por causa da pandemia. As pessoas não querem ir nos locais de votação, ficar lá esperando a hora de votar e votam pelo correio, que é uma tradição antiquíssima nos Estados Unidos, que republicanos e democratas sempre valorizaram, né? Mas que ele agora, talvez percebendo que possa ser prejudicado por essa votação, que quem vai votar pelo correio, neste momento, tenderia a votar democrata, enfim, ele tem feito essa campanha contra uma instituição do processo eleitoral americano. E isso é uma campanha contra a democracia americana, né? Uma sabotagem contra as próprias instituições. E isso tem efeitos sobre a sociedade muito sérios, essa tentativa de desqualificação da democracia, que é o que o Bolsonaro faz aqui, só que lá nos Estados Unidos, pelo peso que esse país tem, as consequências disso podem ser catastróficas. Eu falando em catastrofismo, o Alberto já fica ali me olhando. Não. Eu só acho que isso é falação, o resultado que der vai acontecer. Só para encerrar rapidamente, que eu sei que o nosso tempo aí já tá correndo, eu acho isso de extrema gravidade, até porque isso, por exemplo, os democratas já falam, por exemplo, em fazer com que Porto Rico e Washington DC tenham representantes, para supostamente isso aumentaria o número de parlamentares democratas, mas é uma mudança de regra. Já falam também, isso eu li numa matéria no New York Times, já falam também em aumentar o número de juízes na Suprema Corte, ou seja, vai contaminando todo mundo e todo mundo vai falando em quebrar regras que funcionam há muitos anos. Há séculos, que isso dá previsibilidade, estabilidade para o processo democrático. Quando você começa a quebrar isso em função das suas conveniências e interesses eleitorais, isso é nocivo para toda a sociedade por muitas gerações. Esse é o perigo da coisa. Quer dizer, começa com Trump falando mal da votação pelos Correios e termina com uma quebra das instituições. Começa assim, aquele livro, novamente, é um livro que para mim é uma referência, Como as Democracias Morrem, né? Elas não morrem da noite para o dia.
São regras que você vai quebrando e você vai, a sociedade vai aceitando, porque não... quem sabe, vamos mudar isso aqui, vai quebrando, vai mudando, até você ter aí, sabe-se lá, o resultado disso. Então, eu acho essa quebra de regras numa sociedade americana em que essas regras são muito estáveis, eu acho isso um exemplo negativo. O que é negativo não é você mudar uma coisa ou outra que esteja dando errado, mas é a sucessão de quebras em função de interesses claramente, né, conveniências eleitorais e pessoais. Isso, para mim, é que a gravidade do que o Trump tem feito, né, tem essa extensão para mim. Pessoal, estamos aqui no nosso tempo aqui. Isabel hoje falou um pouco menos, mas tudo bem. Tem dias que fala mais, tem dias que fala menos. Registro de novo, hein? Oi, Isabel. Fiquei ouvindo as aulas de vocês, que estavam ótimas. Isabel, é o seguinte, de novo registrando, né? 2 mulheres, 2 homens, pela primeira vez aqui, para encerrar de novo esse registro. Paridade de gênero. Paridade de gênero, eu sou sempre favorável. Eu Cris também. Rodrigues, Cris Serra, Isabel Nunes. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, gente. Tenham um bom fim de semana, um bom domingo a todos.